Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma análise do BTC no par USDT. Já irei deixar aqui, ou melhor, já deixei configurado aqui, tá? A minha visão dessa análise que foi do dia 31/8, tá? Eu vou colocar em vídeo aqui para nós tratarmos essa análise. Eu acredito que com áudio fica bem melhor. Nós temos o padrão XABCD, tá? Então observem aqui que é o padrão morcego. Esse padrão é um padrão harmonizado de baixa, tá? Quando esse padrão ele aparece na sua tela, tudo indica que o preço poderia fazer um movimento de baixa. Porque eu digo tudo indica que poderia. O padrão é de baixa, mas o Bitcoin é um ativo que é imprevisível, tá? Poderia entrar aqui, ó, como eu coloquei, injetar em capital e ele voltar de uma só vez. Ele já fez esse padrão aqui, tá? Dentro do padrão, movimento 1, 2, 3, 4, 5, está fazendo o ABC. Tentar aqui aumentar a tela, maximizar para que vocês consigam enxergar esse movimento, tá? A, B, C de baixa veio até aqui, ó, a onda C, correto? E aqui já é um novo movimento. Poderia ser aqui, se nós cortarmos aqui uma linha de tendência de baixa, movimento 1, o 2 invalida, porque o 2 ele acaba aqui buscando aqui abaixo do fundo da 1. Então não teria aqui mais como caracterizar uma 2. Deixa eu ampliar mais, tá? Então vamos lá. Se nós colocarmos aqui, ó, linha de tendência de baixa, movimento 1, 2, rompeu. E se nós olhássemos isso aqui como 1, tá? Esse verde aqui, 1, ó, movimento 1, o back de 2, 3, 4, poderia fazer 5, A, B e C. É preciso aguardar. Isso aqui, ondas de Elliott, nós sabemos que é complicado, mas vamos lá. De qualquer forma, é baixa, tá? Ele perdeu ontem aqui, veio até o nível de 25.660, que foi essa sombra aqui, e estão tentando manter o Bitcoin acima do nível de 26, tá, pessoal? Nesse momento, 26.029. Observem que ele fica aqui andando de lado. Nesse raio horizontal aqui na cor abóbora, aqui ele poderia o quê? Acontecer do preço voltar aqui, tá? Nós temos uma linha de tendência de baixo, um LTB, tocar na LTB e cair. Mas ele está aqui, ó. O movimento é concentrado dentro dessa zona aqui. Aqui forma um triângulo. Aqui nós temos a linha de tendência de alta. Uma LTA que é desse padrão macro aqui, ó. Ela perdeu essa LTA, está trabalhando abaixo. Poderia voltar sim, mas aqui também nós sabemos que isso aqui já é correção. Chegando ao fim de um movimento A, B e C, o correto seria retomar o padrão de alta para fazer 1, 2, 3, 4, 5 para cima. Para quê? Para dar continuidade a esse padrão aqui, tá? Não apaguei para deixar aqui para as pessoas entenderem a minha linha de raciocínio. 1, 2, 3, 4, 5, A, B e C. E o segundo ciclo, qual seria? 1, 2, 3, 4, 5 para cima. Como nós sabemos que não só o Bitcoin, como o mercado em um todo, né, o globo está passando por uma crise, de forma direta ou indireta ela acaba interferindo aqui. Por quê? Porque os operadores eles passam a terem um viés de baixo, um viés baixista. É aquele viés pessimista, onde o operador pensa, bom, se a economia vai mal, tudo corrige. E aí acaba que influenciando nas tomadas de decisões ou de decisão. Por quê? Bom, se o movimento aqui eu vejo que ele é negativo, eu preciso proteger o meu capital. Então eu me coloco na posição ou fora de operação ou já passo a pensar em um short. Então, para as pessoas que só operam subindo, já complica mais a situação. E aí o que eu recomendo, aguardem o mercado se decidir, porque aqui tem uma indecisão, ela é clara, diário, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dias aqui andando no mesmo nível, ou seja, andando de lado. Isso chama-se indecisão de mercado, ou seja, quem realmente tem capital para decidir isso aqui não decidiu, se joga para cima ou se deixa perder a linha de short, tá? Aqui para os alunos, tá? Para nossos alunos ontem, 31, eu já passei que perdendo esse nível de 25.948 poderia dar short até 50% em 23.681 na cor lilás
e 61.8 em 21.706. Tá? Então já deixei aqui a nossa, já deixei aqui o padrão pronto, tá? Para não ficar muito demorado. Deixei aqui os níveis de FIBO, que esse nível aqui, esses níveis referente a esse movimento aqui, ó. O preço sai desse ponto, 15.600, 15.400, busca 31.800 e a correção saudável desse movimento aqui seria 23, 50%, tá? Em 23.668 seria 50% de FIBO e 21.706 em 68 de correção de Fibonacci, tá? Para isso é preciso que ele perca esse suporte. Então, nesse ponto aqui, nós temos a probabilidade do preço voltar, testar a LTB, rompendo, voltar a trabalhar acima dessa LTA aqui. Porém, o padrão é baixista. Nós colocarmos aqui, tá? Irei adicionando aqui, ó, nuvem de Etimoco, tá? Isso aqui atua como uma resistência, está mostrando uma projeção de baixa, ou seja, o preço ele já está abaixo da nuvem de Etimoco. Se eu coloco para vocês aqui a EMA de 200 períodos, tá? Observem que o preço já está abaixo da EMA de 200 períodos. De qualquer forma, o preço voltando a EMA de 200 períodos aqui, ela seria uma resistência imediata para o preço. Coloco aqui para vocês a 50, tá? 50 está acima, tá? Para voltar também poderia atuar como uma resistência. 9,21 certamente estarão abaixo, ó, 9 aqui já abaixo da 21 abaixo da 200 e a 9, ó, próximo do preço, tá? Então o que acontece? Que eu já alertei isso aqui no nosso grupo. 9,21 cruzando a 200 e a 50 aproximando, tá? Não quer dizer que a 50 aproximar, ele, vamos colocar assim, iria entrar naquele padrão cruz morta. Mas o grande problema é quando essa 50, se acontecer, a 50 cruzar 200 para baixo, tá? Tá complicado aqui, confuso, porque eu não quero tirar esse padrão para futuramente nós analisarmos aqui e levarmos como conteúdo de estudo futuros, né? Isso aqui tudo essas análises são salvas e colocadas aí para ensinar alunos. Porque aconteceu, se acontecer aqui, eu salvo antes e o depois e futuramente vamos trabalhar com isso aqui como material didático, tá? Para ensino do curso de análise técnica. Então vamos lá, ó. 9,21 já cruzou a 250 está se aproximando. É simplesmente aguardar, tá, pessoal? Poderia perder ou ficar retornando aqui desse ponto até afunilar no triângulo e aí vem a decisão, para cima ou para baixo, tá? Mas lembrando que esse padrão já é um padrão baixista, já é um viés de baixa, tá? Já veio dos 31.800, continua dando, continua aqui, ó, andando, né, para baixo e não para cima, como as pessoas, porque o Bitcoin saiu de 26.900 e já bateu logo aqui em cima 28.100. Observem que as médias seguraram bem o preço, tá? Rompeu a 200, a 50 segurou. Eu falei que o fato de acontecer eu gerar um candle gigante aqui, um candle grande que vá até a 200 ou a 50, não quer dizer que reverteu a tendência. Ele precisa reverter essas médias aqui, ó, que elas corrigirem e voltarem a subir, tá? Eu serei obrigado aqui, eu serei obrigado aqui, devido à poluição visual, limpar nossa tela, tá? Reconheço que está complicado para enxergar. Vamos lá, né? Eu irei colocar para vocês aqui a mínima que o preço tem buscado, tá? Isso aqui para nós seria um raio horizontal. Vou tirar aqui. E observem que 50%, 61.8 está abaixo desse nível. Se vocês quiserem trabalhar ou trabalharem com Price Action, o Price Action por si só, ele já mostra os preços, os níveis que o preço poderia buscar e atende bem a análise, tá? O Price Action, assim fica melhor para identificar, né? Para fazer uma análise mais precisa. Nós pegamos aqui, ó, essa é a nossa linha de tendência de alta, tá? Eu sei que tem muita gente que está chegando agora, não iria
entender essa confusão na tela, tá? Aqui nós temos a máxima, onde o preço estava fazendo topos e fundos ascendentes. Aqui ele já perde o fundo. A lógica seria encostar ou tocar nesse suporte aqui da linha de tendência e voltar. Ou tocar na 200, como aconteceu várias vezes aqui, ó, aqui até que perdeu, né? E o preço voltar. Mas observem um detalhe importante. A 50 ela se aproximou no passado da 200, o preço caiu, isso é fato, porque o preço sempre sai na frente, e voltou a subir. Aqui da mesma forma, 50 se aproxima 50, 21 e 9 aqui dá 200, volta a subir. E aqui 9, 21 perdeu a 200 e 50 está se aproximando. Então precisamos o quê? Atentarmos aqui para essa aproximação da 50 com a 200, porque se a 50 cruzar a 200 para baixo, poderia jogar o preço a níveis mais baixos do que 50% e 61,8 de FIBO, tá? Isso aí é a lógica. Observem que aqui os momentos de correção ou correções do preço, a 50 não cruzou e mesmo assim, ó, empurrou o preço para baixo. Aqui seria de uma proporção maior caso a 50 ela cruze a 200 para baixo, tá? Então nós temos aqui os níveis de 50% 61,8. Eu já tinha mostrado para vocês anteriormente. Só sinalizar nível de informação, né? Quem quiser saber ou observar o nível é só voltar ao vídeo. E aí, pessoal, é o seguinte, aqui nós estamos de um tempo gráfico diário, tá? O diário ele tem um peso maior. Claro que às 21 horas abre o próximo candle de hoje, tá? E fecha o de ontem. Então é sempre importante que o operador sempre esteja ali ó, acompanhando às 21 horas de cada fechamento, de cada abertura, como que isso aqui se comporta. Vamos imaginarmos o seguinte, hoje, né? Já são aqui no nosso relógio 20h57. Faltam 3 minutos para as 21. Vocês teriam que estarem de olho aqui, ó. Isso conta bastante, porque ele tanto poderia confirmar isso aqui abrindo mais um candle verde, dando sinais que poderia ir para cima, ou simplesmente já abrir vermelho e confirmar isso aqui, essa baixa. Agora é preciso acompanhar por alguns minutos, porque às vezes o candle abre vermelho, depois começa a entrar o dinheiro novo e ele vai ficando verde e vai embora, certo? Acompanha por alguns minutos aí e observa o comportamento do preço, tá? Então, caso o preço venha a perder aqui esse nível 25.927,76, esse raio horizontal aqui, ele poderia buscar todos esses níveis, tá? 50%, 61,8, 19.763, 15, 699. Eu digo para vocês sempre, olha, a psicologia do Bitcoin ele sempre volta na estaca zero. Observem o seguinte, tá? Quando eu falo isso, eu não estou falando de forma pejorativa, eu estou falando a nível de informação e estudo. Eu irei colocar isso aqui na cor azul, tá? Observem que o Bitcoin saiu desse nível aqui, ó. Ele estava trabalhando abaixo, tá? Ele estava trabalhando abaixo, rompeu essa resistência de 25.972 aqui no passado, tá? Rompeu, subiu, fez pullback em cima desse nível, subiu mais uma vez, foi lá no nível de 31.800 e está fazendo pullback no mesmo nível, ou seja, para esse nível aqui, ele já saiu daqui e voltou, tocou no mesmo nível. Aí quando eu falo, ele sempre volta no ponto de partida, é a lógica do Bitcoin, certo? E o que ele está fazendo aqui, se vocês observarem, rompeu, fez o pullback, confirmou que o suporte tem condição de segurar o preço e aí saiu para retestar 31. 31 encontrou uma resistência considerável, é uma resistência que é preciso levar em consideração, segurou o preço, ele voltou, não retestou mais e voltou aqui ó, a retestar o suporte. Vamos lá para a nossa visão de price action, tá? Ele rompe a primeira, testa uma, aqui tem um teste, ó, testa uma, duas, aqui tem vários testes, perdeu, voltou, tá?
Primeiro teste, voltou, primeiro teste. Ou seja, estamos aqui, ó. No passado teve um teste do suporte e um teste da resistência. E agora está acontecendo um teste do suporte. Qual é a lógica disso aqui? O preço ele trabalha dessa forma. Vamos entendermos que aqui nós temos o primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Ele rompe o piso, né? Saiu aqui, ó, do segundo andar, rompeu o piso, foi ao terceiro. Testou, se aproximou aqui, não testou, tá vendo? Aí volta, testa o fundo, perdeu, recuperou, testou a resistência, o teto, não foi. Tá forte lá em cima. Voltei para retestar embaixo, perdi várias vezes. Ele está dando sinais que aqui existe uma facilidade de rompimento. Então o que eu irei fazer? Testar o fundo, perdão, testar o topo novamente. As médias móveis falam, não, aqui não. Cheguei. Encurralei o preço, diminuí a sua margem de teste. Volte e teste o fundo mais uma vez. Ou seja, para vocês entenderem, isso aqui é assunto de curso, tá? Está acontecendo uma pressão aqui, ó, de baixa nesse nível, certo? Existe uma pressão de baixa nesse nível. Se a pressão de baixa ele está nesse nível aqui, eu vou marcar para vocês, tá? Se a pressão de baixa ela está desse nível aqui da 50, 29, deixa eu ver se é isso mesmo, 28,72. Existe uma pressão aqui, diminuiu essa margem. Observem que esse nível aqui ele já não tem mais uma pressão do preço. Ele está livre e agora passa a receber pressão, o suporte. Ele sobe, tenta, encontra as médias, retesta o suporte. Então tem 14 dias aqui, ó, ele tentando romper esse suporte, ou seja, estão tentando segurar o preço acima dos 29, porém está tendo um bombardeio aqui, ó, de ursos jogando o preço para baixo. Isso aqui é fácil de interpretar, o price action, certo? Aí, em um determinado momento, se são 14, aqui tem 11 dias aqui, 11º dia, entraram os touros e não, vamos jogar para cima, mas encontraram a resistência da 50, da 200, certo? E, mais uma vez, os ursos, que são os vendedores, que têm interesse que o preço vá para baixo, não, ele vai para baixo, ou seja, limpar aqui mais uma vez para vocês entenderem. Essa força, essa pressão vendedora, ela começou aqui nessa resistência, tá? 31.800. Vocês observem que a pressão compradora tentou voltar, ela segurou mais uma vez aqui no 30.233, jogou para baixo, atuou bem aqui e atuou bem aqui. E mais uma vez tentaram defender o nível de 26. Não, vamos jogar para cima porque daqui volta. Quem entrou aqui, ó, nesses níveis aqui, 31.817, 30.233, 28.093, quem entrou aqui, tá? Quem está pressionando, tem um interesse enorme que esse preço desça mais, porque aqui já tem lucro, até aqui, daqui até aqui já tem lucro, voltou, já complica e aqui já tem lucro porque parou aqui, certo? Então, quando tenta voltar, a força vendedora pressiona para que o preço não ultrapasse esses níveis, né, de reversão. E aí o que acontece? Ele acaba aqui bombardeando um suporte que é um suporte considerável, que é esse caso aqui, ó. Esse suporte ele tem 14 dias aqui, ó, segurando o preço, mas se a força vendedora continuar pressionando, não suporta. Porque uma coisa é segurar 14 testes em 15 minutos e outra coisa é segurar 14 dias pressionando para baixo. Mais cedo ou mais tarde rompe. Então aí eu chego à seguinte conclusão, que a tendência já é de baixa, tá? Saiu lá dos 31.800. E aí eu chego à conclusão que a probabilidade maior no momento, tá? Seria de jogar o preço para baixo. Aí o que eu faço? Alerto os nossos alunos para o nível de 50%, 61,8, e perdendo o suporte aqui, seria ponto de short, tá? Até esse nível aqui, 61,8, tá aqui 50%, 61,8. Irei colocar mais uma vez, tá? E não descarto a probabilidade do preço voltar a subir, porque se nós estamos falando de um assunto onde pessoas interessadas
na correção do Bitcoin para shortar estão pressionando o preço, lembramos também que tem pessoas interessadas que o preço volte de um determinado ponto, porque também estão defendendo seus interesses, tá? Então fica essa força compradora e força vendedora atuando todo o tempo, testando suportes e resistências. Mas a pressão maior, quando eu falo pressão, eu estou me referindo a fluxo de capital, é que irá predominar o movimento. Ou seja, se tiver uma oferta maior do que a demanda, o preço vai perder o suporte e a tendência é descer. Ou seja, ofertaram de uma determinada proporção e não tem a mesma proporção de compra. Ou seja, vamos lá para vocês entenderem, falando a miúdos, tá? Cortando a miúdos aqui. Para se combater, vamos colocar assim, uma força, e essa força vendedora aqui, para se combater uma força, você precisa entrar com uma força proporcional à força que está atuando. Não é teoria de Dilma, não. Eu entro aqui um exemplo, tá? Entrei aqui vendendo 500 bitcoins. Para que eu mantenha esse suporte, eu preciso ter uma força aqui contrária comprando 500 bitcoins. Eu não posso vender 500 bitcoins aqui e quando o preço chega aqui só comprarem 100, certo? 400 continua pressionando para baixo. Aí entra mais um aqui, joga mais 400 para venda. Não tem a mesma força de compra. Então, por que que o preço faz isso? Ele desce e encontra o suporte. Aqui foi um ponto de compra. Compraram, jogaram nesse nível, não suportaram, perceberam que a força maior ainda estava atuando, calibraram o stop, caiu. Ele compraram daqui também, ó. Compraram aqui mais uma vez, o preço subiu, chegou nesse nível, calibraram o stop e entenderam, olha, levantei a bola, mas o mercado não chutou. Qual seria a lógica aqui? Quando um baleia, que isso aqui não foi o mercado em si, alguém, né, o grupo, o baleia, fez uma compra aqui, deu sinais que o preço poderia voltar e não abraçaram a tese de quem comprou. E aí o que acontece? Ele calibra o stop dele e defende o capital dele vendendo. Por quê? Olha, subi até aqui, não tenho força, cadê vocês? Nós vamos para baixo, então o preço ele desce. E estão forçando aqui, ó, esse nível. Se perder 50%, 61,8 de FIBO. Por quê? Porque o preço sempre volta do ponto de partida, observem. Ele saiu daqui, já voltou. Qual seria a lógica? Voltar nesses níveis aqui, ó, certo? De suporte, 50%, 61,8 de FIBO. É difícil entender isso, pessoal? Não, só que da forma que a pessoa estuda ou que explica, fica complicado, né? Como que se fosse os libertários que querem que o Bitcoin suba, brigando com os caras que não conhecem nada de Bitcoin, que querem que o Bitcoin caia ou que não se interessam pelo Bitcoin. E a realidade não é essa. A realidade é que de 2017 para cá, a psicologia do mercado mudou, os caras estão treinados, preparados, conhecem de análise técnica e entenderam o seguinte: não existe essa coisa de comprar Bitcoin voltando na máquina do tempo. Hoje ele está encontrando uma resistência em 31.800. O mercado é long e short. Para quem não sabe, você ganha comprando e ganha vendendo. Se a força maior é para baixo, eu não irei relutar que quero Bitcoin a 100 mil, 200, 300 mil. Eu simplesmente vou entrar na vibe dos caras aqui, irei shortar, ter lucro. Olha só, não eu, tá? Tô falando, tô dando um exemplo. Porém, o cara é libertário, o que ele está pensando? Olha, estou entrando com vocês aqui, mas entendo o seguinte: quando ele bater os níveis aqui que me interessa, eu compro tudo para guardar os 100 mil, 200, 300. E aí o que acontece? O cara com a psicologia distorcida lá de 2017, o que é que ele faz? Alguém fala para ele, muitos falam, comprem e acumulem. Bitcoin não se vende, se compra. Aí compra aqui, ó, 31.800 e perdeu a oportunidade de comprar ele aqui em 25.900. Matemática é lógica. Você precisa ter capital para comprar aqui, guardar, comprar aqui, até ele chegar 15.400 você comprando. Não tem capital que suporte. Então eu identifico que aqui ele vai para baixo, calibrei stop, saí da tendência de alta, ela foi substituída por uma tendência de baixa e eu simplesmente abro um short ou uma operação shortando aqui. Ele shortou, está andando ao meu favor, estou sendo lucrativo, até aqui não pegou, calibrou stop, vai caindo, caindo, quando chega no fundo, suposto fundo, tá?
poderia ser 15, poderia ser 11, 19, pronto. Mostra sinais de reversão agora para cima. Exemplo, poderia ser aqui, mostrou um sinal de reversão de tendência para cima. Eu irei sinalizar em nossos grupos a reversão. O que nós vamos fazer? Nós saímos da operação de short e entramos na operação long. Ou seja, em momento algum eu deixei de acreditar na alta do Bitcoin ou no potencial do Bitcoin. Simplesmente eu estou seguindo a tendência. Isso é difícil? Não. Mas não vendam, Bitcoin não se vende, só se compra. Isso é uma forma irresponsável de se pregar mercado financeiro. Mas infelizmente, paciência, não estou dando nome, fica a critério de quem faz. Então entenderam aqui, pessoal? Ponto-chave do Bitcoin. Mas sinalizar aqui para não ficar longo o vídeo, né? Ponto-chave do Bitcoin. O ponto-chave está aqui, né? É claro para qualquer pessoa. A força vendedora atuou até esse momento aqui. Observe que já tem um corpo aqui, ó, nesse ponto. A força vendedora veio até aqui e está segurando. O que mostra para nós aqui o price action. Poderia ter uma reversão de tendência nesse ponto. Então o que eu faço? Eu passo a analisar esse ponto aqui como um ponto-chave. Por quê? Aqui formou-se uma indecisão. 14 dias aqui andando de lado e nada acontece. Tentou até ir na 50, voltou, estamos na estaca zero. A força vendedora continua pressionando, mas aqui a força compradora entrou na mesma proporção da vendedora e aí equilibrou o preço. Aqui tem um equilíbrio. Chamamos de respiro do preço. Ele, olha, cansei de descer, agora deixa eu dar uma descansada aqui que o negócio tá bravo. Eu já venho lá dos 31.800. Vou descansar aqui nos 26. Está descansando há 14 dias. O que poderia acontecer aqui? Um baleia interessado na baixa executar mais ordens de venda ou simplesmente os baleias disseram assim, não, aqui nós compramos e voltamos a trabalharmos testando 31.800. Por quê? Observem só, quando eu sinalizei a máxima e sinalizei a mínima, eu crio um canal. Então eles fazem o quê? Pega do fundo do canal, leva até em cima, faz lucro, calibra stop, shorta novamente. Compram aqui, levam até o topo, calibra stop, shorta novamente. Poderia passar dias fazendo isso, meses ou ano. Seriam lucrativos? Sim, por quê? Porque eles já identificaram um padrão. Compra aqui, vende aqui, compra aqui e vice-versa. Olha, quanto lucro já deu esse negócio aqui. Só que nós também já identificamos o padrão. Eles estão fazendo esse padrão. E agora, quando chega no fundo, Cláudio, qual a teoria aqui que é utilizada? Toda vez que o preço testa um suporte, existe uma probabilidade alta de rompimento. Bom, suporte é para baixo, né? Então aumenta-se aqui a chance ou as chances do preço romper para baixo. Caso ele vire, qual a probabilidade que aumenta? Do preço retestar o topo. Então, nesse caso aqui, existe uma probabilidade alta de quebra do preço. Ó. Entende? Linha de tendência de baixa, LTB, triângulo formado, testando fundo. Poderia voltar no triângulo, testar fundo, testar topo e romper. Tá? Então, o que eu aguardo? A confirmação do rompimento aqui do suporte. Rompeu, perdeu, qual é a maior probabilidade aí para baixo, tá? Então, assim, nós trabalhamos com probabilidades, nós não damos, vende que vai cair, não. Aqui a probabilidade é perder o suporte. E se eu for fazer, Cláudio, uma nova entrada agora, qual seria a minha linha de raciocínio? Agora você tem uma resistência imediata aqui em 28.075 e o suporte 25.907. Você se atenta a esse movimento aqui, ó. Comprou no fundo, retestou topo, respeitou o stop calibrado, pegou, você fez um lucro e vai ficar nessa aqui até romper para cima. Ao contrário, aguardem romper para baixo. Quando eu falo estratégia de operação, eu tenho agora um fundo e um topo. Eu preciso saber quanto dá isso aqui, ó. 8,37. A teoria diz que nós precisamos arriscarmos 1 para buscar 3. Aqui está dando 8. Dá para operar. Comprando no fundo aqui do suporte 25.907 e, sei lá, pensando em calibrar um stop próximo aos 28.075. Agora, é preciso ter cuidado, porque existe uma probabilidade alta de vocês comprarem aqui e
o preço descer para pegar o stop de vocês. Porque a 9,21 já cruzaram a 200 e a tendência é a 50 cruzar também. Se eu voltar aqui o tempo gráfico, 4 horas, 1 hora, 15 minutos, todos já cruzaram a 50, já cruzou para baixo. Por quê? Eu estou falando isso e dando garantias? Porque se aqui no diário está se aproximando, nos tempos menores já aconteceu. E se acontecer no diário, a 50 cruzar 200, aí o próximo passo seria semanal e mensal, que eu acredito que é muita coisa para isso acontecer, tá bom, pessoal? Então vamos lá, levando em consideração o cenário atual do Bitcoin, é preciso atentarmos também para as altcoins. O Bitcoin praticamente ele é o índice das altcoins. Se ele corrige, as altcoins corrigem também. Se ele sobe, as altcoins sobem. Então, quando vocês resolverem operar altcoins, tenham cuidado, analisem a formação do Bitcoin. No diário, Cláudio, não aqui, ó, no 15 minutos, tá? Abre a altcoin que vocês querem analisar ou comprar e observam o Bitcoin aqui nos 15 minutos. Quando eu venho para o 15 minutos, vou dar mais uma aula fria aqui, tá? Como nós temos tempo de tela, já operamos por intuição. Eu vejo que esse preço aqui ele está indo em direção da 50. Aqui eu tenho uma resistência, olha, um topo. Esse topo ele está exatamente na média de 50. Então eu já tiro uma conclusão de operação aqui, jogo rápido. Entrei no 15 minutos e já vejo que se o preço romper esse nível, eu poderia buscar 1,84 aqui para cima, tá? Então ele está subindo. Eu já tenho aqui um padrão, né, de fundos ascendentes. Quando nada até aqui, ó. Se eu levar em consideração esse aqui já perdeu. Mas se eu levo em consideração esses dois aqui, esse é mais baixo do que esse. E aí eu espero o preço tocar aqui, rompendo ele vai até a 200. Se 9,21 romper a 50 para cima, o preço vai até a 200, tá? E a 9,21 se aproximando da 200, ele poderia empurrar o preço até o último topo aqui, que seria a linha do Price Action, que seria aqui, ó, o primeiro nível, tá? Seria aqui e o segundo seria aqui. Então, estratégia de operação é isso: 27.581, 27.297. É preciso que reteste aqui, ó, 9,21 cruze a 200 para cima para reverter a tendência no 15 minutos. Então, aqui é um leque de baixa, padrão de baixa. O preço poderia andar aqui ó, de lado por várias horas, dias, né? E depois cair, certo? Então, vamos lá. Cláudio, eu estou esperando aqui no diário. Olha, agora eu estou ensinando tempos gráficos. Eu estou esperando aqui no diário se ele sobe ou se ele cai, certo? Eu estou no diário. Para subir ou cair aqui, começa daqui, ó. 1 segundo, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. 30, 120, 4 horas. Aí o que é que eu faço? Qual a probabilidade aqui? Ele voltar a subir ou simplesmente cair? Eu chego no 15 aqui, ó. Me antecipo a esse movimento aqui, ou seja, divido isso aqui em candles. E ele abre, olha o que ele me mostra. Ele tem um padrão negativo aqui no 15 minutos também. Então eu preciso que esse padrão, para que lá no diário comece a subir, eu preciso que esse padrão ele se transforme em um padrão positivo, certo? Então vamos assim, para ensinar, né? Se nós estivéssemos ali no diário, no 4 horas ou 1 hora, analisando um altcoin, e essa altcoin está com a formação positiva que vai para cima, e eu chego no Bitcoin e vejo isso aqui, ó. Quando que eu entro naquela altcoin? Quando ele romper aqui em direção da 200, tá? E mesmo assim ainda existe a probabilidade dele romper aqui e cair. Então seria romper aqui, joga a altcoin lá para cima, cruzou 9,21, reverteu a tendência do Bitcoin, a tendência lá daquela altcoin que já está com a formação positiva é disparar, tá? Então tudo isso aí a gente precisa analisar, pessoal. Tranquilo? Vou dar por encerrado aqui, acredito que já deu para dar um norte para vocês. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Tentarei a partir de hoje tentar fazer aí os vídeos com mais frequência, né? E quem quiser deixar o seu comentário, deixe o seu comentário. Quem quiser entrar no nosso canal free, irei deixar aí, né, o link do canal na descrição do vídeo. E muito obrigado pela atenção de todos, tá? Quem tiver interesse no nosso curso, me chama aí no privado que eu explico para vocês como é que funciona. Temos grupos de bolsa de valores e grupo de Bitcoin altcoins. Todos os dias eu passo análises de todos os mercados aí
e índices que nós temos condição de analisarmos, tá bom? Muito obrigado e vamos que vamos aí.